Muito importante, queridos, nós valorizarmos cada vez mais a palavra, porque é a palavra é que nos liberta. A minha vida progride, a sua também, porque você tem dedicado uma atenção devida à palavra. Eu comentei aqui falando sobre o favor de Deus durante 3 domingos, sobre nós mirarmos. Aquele contexto daquela palavra onde Deus pede a Moisés que levantasse uma haste e fizesse uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo mordido pelas serpentes, estavam morrendo. Esse é o contexto do mundo. O inferno está mordendo, está matando as pessoas, e ele também morde, muitas vezes ataca a igreja do Senhor Jesus, e muitas vezes para a morte. E nós temos que compreender que a saúde nossa depende de nós mirarmos a serpente de bronze. E essa palavra mirar é ter total atenção, sem deixar ser distraído pelas coisas ao redor. Diga aleluia. Enquanto nós estivermos assim, e é óbvio que tem tudo a ver com o que Deus tem a nos falar, a nos encher, né? Uma proposta de crescimento, de ter mais verdades. Nós vivemos pelas verdades que nós vamos acumulando no nosso coração. Se eu não ponho nada para dentro, eu não vivo. Então a minha qualidade de vida é ruim, e a qualidade da nossa vida ela vai mudando drasticamente para melhor, infinitamente mais e melhor, à medida que eu vou abrindo e vou colocando verdades para dentro e vou me posicionando em cima dessas verdades. A nossa vida, ela muda, aleluia! Diga amém, é isso aí? Tem um bocado de serpente por aí, fala para o teu irmão, tem um bocado de serpente. E tem mesmo. Vamos mirar a palavra nessa manhã, e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Pai, obrigado mais uma vez por compartilhar a tua palavra, na proposta de edificação, na proposta, Senhor, de conhecimento e entendimento da tua palavra, porque uma vez, Senhor, isso sendo acrescido ao nosso coração, nós sabemos nos posicionar diante das situações da vida. Mais uma vez, que a tua sabedoria e que a mente de Cristo possa prevalecer no nosso interior, no nome de Jesus, que todos digam amém. Aleluia, vai lá em Romanos, 1º capítulo, verso 17, nós estamos aí num ABC da fé, de algumas coisas que são importantíssimas, não só nós renovarmos a nossa mente, mas de repente para você que é o primeiro contato, ou você tem ouvido isso, é novo para você, isso aí é a tua base. Nós sabemos que Hebreus 11, verso 6, vai em Romanos 1, 17, mas em Hebreus 11, verso 6 diz lá, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos falando sobre esse fundamento da nossa vida, para que eu fique de pé e você também, eu preciso dessa simplicidade, da verdade da palavra, da voz de Deus, está muito bem sedimentada no nosso coração. Romanos 1,17, Paulo ele dá uma declaração muito legal, ele fala lá, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, e ele cita o profeta Abacuque, pela primeira vez ele fala sobre isso. O justo, diga comigo, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Numa outra tradução está escrito assim, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Diga amém. Você quer saber sobre a justiça de Deus? Está aqui nesse livro, aleluia. E diz lá assim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E aí, como está escrito, o justo viverá por... E eu tenho dito algumas coisas, e é isso que você tem que gravar no teu coração, que isso não é uma opção, é uma maneira de nós vivermos. Quando Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, ele diz lá, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, essa declaração na Bíblia amplificada é nós estamos regulando e conduzindo a nossa vida, isso de segunda a segunda, eu estou regulando e conduzindo a minha vida por convicção e confiança. Em quem? Nas notícias, no que está acontecendo lá fora. Não, na palavra de Deus, no que Ele tem dito para nós, diga aleluia. Pastor, isso não é só domingo para ouvir a palavra? Não, isso é de segunda a segunda, é a maneira de nós vivermos. E aí, eu comecei no domingo passado, dando essa declaração para você de que o justo viverá por fé, e nós temos que compreender por que Deus dá essa declaração de justiça, o justo. E aqui não é um mérito nosso, não é porque eu sou justo, o outro é injusto, não é isso, não é uma coisa humana, é a justiça de Deus, é o que Ele fez por mim, por você e por toda a humanidade, diga aleluia.
Então, em cima dessa justiça que ele fez, nós somos considerados justos pela visão de Deus. Diga amém. Então, se eu compreendo que eu sou a justiça de Deus, e que obra é essa que foi feita, não tem outra opção a não ser viver por convicção. Aleluia! Pelaquilo que Deus escreveu. E sabe de uma coisa? Eu cheguei a essa conclusão que, entendendo quem nós somos, e entendendo o Pai que nós temos a maior facilidade de viver por crença. Me diga uma coisa, se eu tenho que regular e conduzir a minha vida por convicção e por confiança, como é que eu vou andar com alguém em quem eu não confio? Mas que é isso? Todo mundo confia em Deus. Entre aspas, né? Isso é só uma declaração. Eu quero dizer o seguinte, Deus é uma pessoa. Se eu não ando em comunhão com Ele, eu não conheço Ele. Mas eu leio a Bíblia. E quem te garante que ler a Bíblia te faz ter confiança em Deus? O que eu tenho visto na prática é que uma boa parte da igreja, na hora do vamos ver, na hora do aperta, aperta, na hora de ter que confiar nesse livro, pula. Por que pulou? Porque ainda não adquiriu uma confiança na pessoa de Deus. Alguém está compreendendo isso aí? Então eu tenho que entender a obra que Deus fez na minha vida, em toda a proposta dele de amor, para entender que ele te ama de cima a baixo, por cima, por dentro, por fora, e de que nele você pode confiar, aleluia, porque ele é aquilo que ele disse que ele é. Lembra aquela passagem que nós lemos em Jeremias 32? Anota aí no seu caderninho. Quem trouxe o caderno? Quem trouxe? Anota agora. Jeremias 32. Põe lá. Jeremias 32, verso 40. Ele diz assim: eis que firmarei aliança eterna, aliança essa que não deixarei de fazer o bem. Ainda tem crente na face da terra e cristão que ainda duvida se Deus é bom. Com base no quê? Com base numa luta, com base numa prova que está passando, aí fica pensando, Deus me abandonou, me largou. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada a ver com a bondade de Deus, nem o amor dele. Todos nós passaremos por lutas, tribulações e provas e testes. Todos, sem exceção. Então não é a questão de eu estar passando dias complicados, Deus me abandonou, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele te ama de cima a baixo, Ele vai cuidar, mas gente, para que eu possa ver isso, eu tenho que confiar. Eu tenho que ter total convicção de que esse livro me levará à vitória. Hoje à noite eu quero falar uns detalhes aí contigo, que eu vou te levantar nessa noite, meu irmão. Essa noite, como médico, eu vou meter uma seringa na sua veia, aleluia. Vou mandar uma seringa de uma vitamina, o líquido é verde, aleluia. Agulha desse tamanho, vou te levantar nessa noite, aleluia. Vamos espantar as trevas para tudo quanto é lado. Então, por causa da pessoa de Deus, quem Ele é, eu posso viver em convicção e regular a minha vida em confiança. Então, deixa eu te dizer uma coisa sobre essa questão da justiça. O segredo de se viver a fé de maneira eficaz, de maneira a ver resultados. Se a proposta é eu andar com Deus nesse mundo, eu sendo dele, eu não vejo resultados na minha vida, resultados de vitória. Então por que eu estou indo para a igreja? Porque eu sou um religioso. Não vai funcionar. Nós temos que estar cada vez mais inconformados nesse contexto. Gente, com Deus você vê a manifestação do poder de Deus. Nós temos que ser inconformados nesse contexto e não permitir que as trevas nos prendam. Diga aleluia. Nós temos que ver os resultados de Deus, você tem que ver. É bom demais. Família sendo transformada, você sendo curado, aleluia. Situações mudando. Por quê? Porque na prática nós temos confiado. Nós não abrimos mãos da convicção que está escrito nesse livro. Diga aleluia. Responde dessa manhã. Quem está dormindo, diga amém. Então o segredo de se viver por fé de maneira eficaz está no conhecimento, gente, sobre justiça. A justiça é de Deus, não é a nossa. Entende que nós não merecíamos nada? E não é na base do direito que eu tenho em Deus, não é na base se eu sou bonzinho hoje ou amanhã, ou se eu pisei na bola ontem não vou pisar mais, porque nós somos imperfeitos. Olhem para cá,
Olha o imperfeito. Pode olhar bem. Pastor, até que o imperfeito está bonitinho, o cabelo está diferente e tal. Eu sou imperfeito, você também é. Olha para o teu irmão, olha o imperfeito. Agora imagina se Deus fosse trabalhar a sua justiça, ou o que Ele tem para nós de herança, que está na tua palavra, ou em termos de promessa, com base eu não pisar na bola mais. Meu Jesus, não ia sobrar promessa para ninguém. Não ia ter um campeão que ia ver a vitória de Deus, não é verdade, pastor? É isso aí. Então a questão não é eu pisar na bola, a questão é eu saber o que tem de direito que Deus já deu para mim e para você, diga glória. Então, nós vemos essa passagem, vai de novo comigo, a 2 Coríntios, eu sei que está pequenininho aqui, mas eu vou ler, nesse contexto aí, eu fazendo uma paráfrase desse contexto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, você pode anotar no seu caderno, no seu caderninho, segundo meu amigo o pastor Eduardo. Anota no seu caderninho, 2 Coríntios 5, 19, 2 Coríntios 5, 21 e 17. Eu estou lendo nessa ordem, porque nessa ordem fica muito interessante. E veja, eu quero ler aqui, está escrito assim: Deus estava em Cristo, ouça, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, a humanidade, em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados aos homens, os atos pecaminosos. Pois aquele, Jesus, que não conheceu pecado, entenda bem aqui que é a natureza, aquele que não conheceu a natureza do pecado, porque não havia iniquidade nele, não havia natureza iníqua em Jesus, diga aleluia, glória a Deus. É justamente por causa de uma natureza iníqua, uma natureza de pecado, é que o homem peca, porque não tem outra maneira de ser. Você é o quê? Padeiro. Você faz o quê? Eu faço, sei lá. Não, você é padeiro, o que você faz? Faz pão. Então, o pecador, o que ele faz? Pecar. Então, ele, Deus, o fez pecado, natureza, ou seja, ele levou a minha natureza e a sua, porque essa foi uma obra de substituição eterna na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz no meu lugar e no seu, mas na verdade nós fomos juntos, porque ele me substituiu. Entenda bem, então ele, Deus, o fez pecado, natureza por nós em substituição, para que em Jesus nós fôssemos feitos, arrancasse a natureza da iniquidade, e nós agora tivéssemos a natureza de Deus. Essa é a verdadeira justiça de Deus, que tem base naquilo que Jesus fez, e não o que eu acho e o que eu penso. Alguém está compreendendo? E aqui, queridos, deixa eu falar nesse pouco tempo que eu tenho, aleluia, o pessoal da internet, ouça isso aí. Tome cuidado, porque tudo que o inferno quer é que eu e você acreditemos que nós não podemos receber isso aí, porque nós somos muito ruins. O inferno trabalha numa convicção sobre a tua vida, é diferente da palavra, né? Mas ele trabalha fazendo com que eu e você, nós sejamos convictos que nós somos culpados, na base do sentimento de culpa, na base que você não merece. Alguém está compreendendo isso aí? Amém. É isso aí que ele mais faz, justamente para que eu e você não vivamos a justiça de Deus por fé. O justo viverá, que está escrito. Então ele diz: fôssemos feitos justiça de Deus. E veja só, e assim, se alguém está em Cristo Jesus, diga: é o meu caso, eu sou nova criatura, você é nova criação. Olha para o teu irmão, ele não é novo, olha para ele, olha, ele não é novo. Por dentro você, pastor, mas bem que podia ter dado uma ajeitada por fora. Calma, essa ajeitada por fora é quando nós estivermos definitivamente com ele. Você vai se surpreender, vai ficar bonito. Calma aí, mas já por dentro você é bonito. Fala para o teu irmão, você é lindo. Olha aí, é nova criatura, criação. Olha,
as coisas antigas, agora preste atenção porque eu coloquei isso aí, é exatamente isso, a condição moral e espiritual prévia da natureza pecaminosa já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas por causa da nova criatura. Então, se eu preciso, e você também, de segunda a segunda, viver por convicção e por confiança, eu tenho que compreender que eu sou a justiça de Deus. O que Deus fez? Fez comigo. Porque a única maneira de nós andarmos para vencer, o mundo jaz no maligno, nas trevas. Como é que eu ando nesse mundo para seguir adiante, cumprir um propósito, se eu não estou iluminado? Se eu não tenho luz? Se a minha maneira de viver não é acendendo a lanterna e caminhando com base na direção e a inclinação de Deus? Não tem outra maneira. E esse tipo de viver, gente, é um viver com base na verdade, na palavra, de segunda a segunda. Ah, pastor, tem um preço para pagar. Tem. Não quer pagar o preço? Pode ir embora. Volta para o mundo. Mas se pagar o preço, vai ver vitória em cima de vitória. Você vai ver, você vai ficar apaixonado, porque é uma aventura maravilhosa. E que eu saiba, Deus nunca deixa na mão aquele que vive crendo nele. Está escrito por toda a Bíblia, nunca deixou na mão. Diz lá em vários salmos, fala exatamente isso. Abençoado, feliz o povo que confia em Deus. Diga aleluia. A confiança não é uma declaração, é um teste, é uma prova, é algo prático. Então a justiça de Deus, ela tem como base essas três coisas que eu converso com você rapidinho em termos de pergunta. A primeira é o seguinte: pastor, então o que é ser justiça de Deus? Acabamos de ler, vamos traduzir isso aí em miúdos. É receber de volta a natureza que o homem havia perdido, porque Adão pisou na bola, entregou a presença de Deus, Deus se afastou, eu fiquei com a natureza do inferno, a natureza do pecado, e isso foi passado de geração em geração, e Deus foi e terminou com isso, porque Jesus levou a nossa natureza para que nós tivéssemos a dele de volta. Diga aleluia. Então não somos diferentes, nós somos agora verdadeiros filhos de Deus. Outra coisa, ser justiça de Deus é ser uma nova criatura, verdadeiramente filhos de Deus. Diga amém. Por natureza e herdeiro disso. Há uma herança maravilhosa para nós vivermos, gente. Diga glória. Uma outra coisa, ser justiça de Deus é ser completamente, eu quero declarar, você é de Deus, você é completamente livre do inferno. Muito interessante. Vá lá comigo a Colossenses, 1º capítulo, verso número 13, diz lá: Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Só eu dei aleluia. Ele me libertou, vamos dizer assim, diga comigo, Ele me libertou do império das trevas. Na maioria das nossas Bíblias está escrito isso, mas na Bíblia em inglês está escrito assim: Ele nos libertou do domínio. Preste bem atenção, Ele nos libertou do domínio do império das trevas. Ele nos libertou da autoridade do império das trevas. Sabe qual é o tamanho da autoridade que o inferno tem sobre a tua vida? Quantos aqui são nova criatura? Levanta a mão com alegria. Abaixa rápido que alguns estão vencidos. Abaixa. Presta atenção. Você sabe quanto do inferno tem autoridade sobre a tua vida? Zero. Pastor, mas ele é cheio de artimanha e ele põe uma cilada. Esse é o problema. Eu desconheço entendimento sobre verdades espirituais, não sei me posicionar e eu caio nas ciladas. Mas ele não tem a menor autoridade, ele não pode chegar para você: vou fazer o que eu quiser na tua vida. Não pode. A gente tem que rir muito, porque não pode. Vou te matar. Não pode. Eu só vou quando Deus quiser. E se eu for, é lucro. E agora? Porque ele não tem mais, Jesus nos libertou, pagou o preço por isso. Quando a gente canta o sangue, foi o sangue de Jesus que nos libertou. Diga glória a Deus. Ser justiça é ter a liberdade de estar na presença de Deus.
Pastor, eu entro assim na presença de Deus a hora que eu quiser, não bato a porta nem nada. Ele é teu pai, abraça ele o dia inteiro se você quiser. Ainda te digo mais, ele tem atenção para contigo o dia inteiro. Qualquer momento, a qualquer hora. Ser justiça de Deus é teu direito de viver com saúde. E se o inferno vem perturbar querendo tocar o teu corpo, você vai declarar para ele: esse corpo pertence ao Senhor. Eu contei aqui domingo passado, gente, essas situações de pessoas que trabalham no espiritismo, que às vezes vão fazer trabalhos em cemitérios e já me contaram isso, mais 2 ou 3 testemunhos sobre isso. Vamos abrir aqui uma sepultura e pegar aqui uns ossos lá, por várias, abriram a sepultura de um crente. Pode fechar, porque esse aí pertence ao homem de branco. Um osso que pode estar lá 30 anos, não pode ser mexido. Imagine você que está vivo e o Espírito Santo mora em você. Aleluia! Então, pastor, mas então como é que eu lido com os ataques de enfermidade? Chuta ele para fora do estádio. E se posiciona naquilo que Deus te deu e declara que teu corpo tem saúde. Com base no que eu estou animadinho. Não, meus queridos, que muitas vezes os sintomas e aquilo que vem na nossa mente é grande. Não é porque eu estou animadinho, é porque é um direito, está escrito. Então você vai ver se não vai mudar a situação do teu corpo. Não dá amém nessa manhã, dá amém nessa manhã. Glória! Porque sou bonzinho? Não. Porque sou perfeito? Não. Porque Ele fez por amor a nós. Mas sabe quando isso aumenta, essa consciência aumenta em você e em mim? A gente vai andando de joelho todo dia, só agradecendo. Que obra é essa? Ser justiça de Deus é ser perdoado, gente. Deus nos perdoa até mesmo quando a gente pisa na bola, diga aleluia. E o nosso passado foi cancelado. Por que o inferno fica levantando o seu arquivo? Porque ele só sabe fazer isso, trabalhar com o passado. É muito burro. Esse arquivo Deus não tem mais. Joga fora. Ele levanta o arquivo. Você, em 1930, fez isso. Não era nem nascido. Você está levantando um arquivo errado, rapaz. Diga aleluia. Ser justiça de Deus é ser reconciliado, de forma a viver em comunhão. Nós temos que voltar à igreja dos dias de hoje. Deus está levantando uma igreja para ter uma comunhão daquela que aquele menino que foi arrebatado, como é o nome dele? Enoque, teve com Deus. Lá diz em Gênesis capítulo 5 que Enoque andava com Deus. E essa palavra no original, ela significa muito mais do que andar. Ela tem o significado de andar de mãos dadas com Deus. Não é alguém do teu lado, não. Está ali agarradinho. Essa é a comunhão que Deus tem conosco. Então, ser justiça de Deus, gente, não é uma posição. Não é algo que Deus fez num contexto assim, ali, olha, eu estou te dando essa posição. Não. Ele não está me dando um cargo. Não faria sentido Ele me dar um cargo e eu não mudar de natureza. Ninguém é transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor sem mudar de natureza. Diga aleluia. Como é que eu posso entrar no reino de Deus? Boa pergunta essa. Sem ser mudança de natureza. Como é que eu posso? Sou um convidado a entrar no reino de Deus com a natureza da iniquidade? Não pode. Tanto é que a humanidade está afastada de Deus justamente por natureza. Está pegando isso nessa manhã? Está anotando o caderninho? Segura, peão. Então o que aconteceu? Ser justiça de Deus não é uma posição, é ser feito. Nós vemos lá que Jesus se tornou a minha iniquidade e a sua, o nosso pecado por natureza, para que eu e você fôssemos feitos. Natureza nova, por isso você é nova criatura, diga aleluia. Nova criação. Então, gente, não é uma questão de mudança de lugar. Eu não ia à igreja, agora vou à igreja. Eu não li a Bíblia, agora eu leio. É uma questão de interior, você foi mudado, a tua natureza foi mudada. E digo mais, o Espírito Santo está em você. Aleluia, esse é o selo, é o penhor da nova criatura. Vou terminar com 1 João 5,4, e nós vamos continuar no próximo domingo.
E vem preparado, quem não trouxe caderno, traz no próximo domingo. Quem não trouxe Bíblia, traz no próximo domingo. Glória a Deus. Olha aí, você é um pastor sargento em 2010, hein? Nós temos aqui o sargento Garcia, não, Garcia. Pastor Nélio, sargento Tainha. Alguém se lembra do Recruta Zero? Não lembra? Ainda existe as revistinhas do Recruta Zero? Muito legal, né? Dentinho, amigo do... Mas tem que ser assim, gente. Se a gente não for disciplinado a fazer mudanças e coisas na nossa vida não progride. O que você está precisando, eu também, é que alguém te empurre. Pastor, alguém quer me empurrar é para um abismo, sabia? Esse é o que o inferno quer fazer. Mas Deus quer te empurrar, vai te empurrar. Diga aleluia. Você vai para frente, fala para o teu irmão, você vai para frente. Diga assim, você está avançando. Pastor, não estou vendo nada. Sai dessa lama, jacaré. 1 João 5,4. Todo o que é nascido de Deus perde. Ganha algumas. Todo o que é vencido de Deus vence o mundo. Vence as lutas, as tribulações, as provas, as situações de trevas que estão ao nosso redor. Está escrito que vence. Agora eu pergunto, qual é a qualificação do vencedor? Todo que é nascido de Deus. É o nosso caso, diga, é o meu caso. É o seu caso. Porque é por natureza nova, por ser nova criatura, justamente eu posso exercer a fé, e a fé é a vitória que me dá sobre as situações que eu enfrento. É a minha crença, é a maneira de eu regular a minha vida por convicção, confiança em Deus, na sua palavra. Quando nós oramos confiando em Deus, Deus responde, diga aleluia. Por isso estamos orando mais ainda. Estamos abrindo cada vez mais portas para Deus agir, porque Ele responde, diga amém. Então essa é a vitória que vence o mundo. Como é que eu vou me posicionar para vencer se eu não sou nascido de novo? Não tem como. Aliás, por natureza, quem não é nascido de novo é um derrotado, um perdedor, e infelizmente as pessoas não sabem isso, mas já estão com um bilhete carimbado para o inferno para sempre. Não vai arrasar as pessoas e os amigos falando dessa maneira não, que eles vão rir de você, não. Mas essa que é a pura verdade. Agora pergunto para você, para a gente terminar. Não foi maravilhoso nós termos entregado a nossa vida e termos visto a porta chamada Jesus? Meu Deus do céu. E abraçarmos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus do céu. Fez uma obra tão tremenda, e nós temos que crescer nessa consciência, e não exigiu de mim e de você um centavo. Um ai. Ele recebeu os açoites, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados, a gente não sentiu uma dor. Recentemente, Rafael estava assistindo, enquanto o pastor Mori estava aí, a Paixão de Cristo. Aí eu só estou vendo aquele negócio, plá! Aí saí lá do meu escritório, fui na sala, falei, o que você está assistindo? Paixão de Cristo. Aí parei para ver justamente aquela cena, e eu me lembrei dessa passagem, pelas suas chagas eu fui sarado. Aquilo é amor, queridos. Sabe o que está escrito em João capítulo 15? Que não existe maior amor do que dar a vida por alguém. Se nessa manhã você acha que Deus te alargou, te abandonou, você está muito enganado, Ele te ama demais. Aí você fala, pastor, mas eu estou vivendo isso, aquilo. Olha, escuta, eu também vivo, você também, nós estamos num processo. Se você abraçar Deus, você está num processo de sair disso aí. E sair melhor ainda do que quando começou, diga aleluia. Não só na situação que você se encontra, mas interiormente, transformado, mudado. Quantos aqui querem ser uma pessoa para melhor? Então prova está pelo caminho.